vou me lembrar. Como nós estamos na introdução, não vamos perder muito. Aliás, a aula, eu esqueci eu vou fazer o upload da aula passada, e depois eu mando o link para vocês. Nós tendemos a não nos darmos conta desses elementos que tornam a análise da realidade muito mais opaca, né? Como se tudo que acontecesse na realidade da economia brasileira fosse produto de decisões de quem está em Brasília. Essas decisões são corretas, ou o modelo correto, ou o modelo errado, ou fulano acertou, Beltrano errou. Faz parte um pouco do fla-flu, ou, para nós aqui no Rio Grande do Sul, do grenal, da que nós chamamos aqui da grenalização de parte do debate, que eu acho que mais desinforma do que informa. Não que isso não aconteça em outros lugares, acontece. Aliás, se essa é uma característica importante do período que nós estamos vivendo, isso não é uma avaliação subjetiva, pessoal minha, isso é o que aparece na literatura com muita força. Esse aspecto, né, de pulverização da formação de opinião, de um elemento que ganha força com a pós-modernidade, né, que envolve uma deificação da visão do indivíduo e aquela ideia de uma relativização. Né? Tudo é verdade, porque tudo são opiniões, ou para usar o termo que está em moda no escopo dos debates sobre, entre aspas, guerra ou guerras culturais, nos ecos aqui do trabalho seminal, original do Samuel Huntington, Choque de Civilizações, é ali que a tese é colocada e tudo se movimenta a partir disso. Nós caímos um pouco em que cada indivíduo é uma verdade em si. Mas aí é como se nós não tivéssemos elementos que permitissem a construção de uma visão comum. Deixa eu dar assim, um exemplo muito, muito trivial, pontual. O que informava as pessoas no passado? Em geral, né, eram os meios de comunicação. Na era das comunicações de massa, com rádio, com a grande imprensa, né, a produção em grande escala da imprensa escrita, dos jornais diários, e baixando o preço de tal forma, né, que as pessoas comuns, né, compravam, liam seus jornais, tinham acesso à informação. Então, mais ou menos esse universo, que era bastante restrito até, tinha um enorme poder, uma enorme influência. Então, para que alguma coisa fosse verdade, tinha que sair no Jornal Nacional, se imaginava no Brasil algum tempo atrás. E se nós fôssemos mais atrás ainda, né, o que saísse na BBC era verdade. Se alguém tem um boato, morreu o rei, morreu a rainha, né? Quando é que o boato se confirma para um cidadão meu? Morreu Churchill. Né? Ontem mesmo eu estava vendo um vídeo da época, lá, 65. Morreu Churchill. Aquilo só é verdade quando sair na BBC, quando o repórter Esso, na rádio brasileira, deu no repórter, aquilo é verdade. Bom, hoje não. Hoje esses parâmetros vão se relativizando. Bom, então eu estou fazendo essas observações mais introdutórias, porque parte dos dilemas que nós estamos tratando é exatamente de compreender essas estruturas, de olhar para o Brasil de fora para dentro, escapar da armadilha, né, dos debates mais de curto prazo, né, que por vezes nós temos que filtrar o que é informação, o que é análise, o que é interesse. Isso faz parte um pouco do exercício do analista da economia brasileira, do analista de conjuntura. Eu não estou aqui caindo, né, nessa armadilha de dizer que as opiniões, as mais diversas, os diagnósticos sobre, no fundo, o grande problema, né, que eu trazia na aula de abertura, né, a grande questão que move a disciplina é quais as razões para o colapso do crescimento da economia brasileira? Essa é uma pergunta que muitos analistas têm feito e muitos têm respondido de formas distintas. E mesmo aquelas respostas com as quais eu não me identifico muito, né,
eu reconheço que tocam em aspectos que são importantes e merecem a atenção. Essas questões vão ficando claras, espero, ao longo da disciplina. Não vou adiantar. O que eu estou dizendo é que eu não considero que as outras opiniões são falsas totalmente a priori. Né? Então, a ideia é tentar entender os argumentos, entender qual é o modelo econômico que está na cabeça daquele cara que está dizendo aquilo. Ó, atrás daquela ideia, aí eu falo para todos, mas aí a Vitória, não, só para não se assustar, né? Não estou cobrando aqui os modelos, mas tem que entender algo que o Keynes já havia nos dito, que quando um economista, um homem de negócios abre a boca para falar alguma coisa, tem um modelo na cabeça. Ontem mesmo eu li uma coisa sobre o Samuelson, Paul Samuelson, que foi um dos principais economistas do pós-guerra, certamente o principal e mais influente nos Estados Unidos, porque ele escreveu o manual de economia, de introdução à economia, que foi publicado que foi o principal livro que formou gerações. Quer dizer, quem entrava numa universidade nos Estados Unidos e fazia um curso de economia, lembrando que na universidade nos Estados Unidos tem um currículo muito mais flexível, né? Principalmente os 2 primeiros anos, o minor, né? Antes que a pessoa escolha uma especialização específica, as pessoas circulam lá, fazem uma disciplina de economia, uma de direito, resolvem fazer uma de história das artes. Então, quem se defrontasse, e daqui a pouco a pessoa faz alguma disciplina de economia e resolve ir para uma carreira de economia. Então, quem decidisse estudar economia e estudar por um livro fundamental, né? Que era o livro do Samuelson, o Manual do Samuelson, que introduz o keynesianismo nos Estados Unidos, mas uma versão muito, eu diria, não keynesiana do Keynes. Todo aquele processo da chamada síntese neoclássica. E aí, lendo essa matéria que saiu esse domingo na New Yorker, eu vou botar o link da matéria para vocês agora aqui, ou se eu esquecer agora, o Roberto vai me lembrar, eu mando para ele vai mandar para o grupo de WhatsApp de vocês. Nessa matéria, lembrava exatamente, porque era uma discussão sobre a necessidade ou não de mudar os currículos de economia, e enfatizava um trabalho que tem sido liderado por 2 economistas sobre o The Core Project, que é um manual público, aberto, disponível, que tem vários recursos para ensinar a economia de uma forma mais realista, digamos assim, do que o Roberto está pegando aí as referências para vocês, tá? Para fazer o grupo do WhatsApp. E ao tratar disso, se lembra dos manuais influentes. Né? E qual era a frase que eu estava pegando, pensando disso do Samuelson? Que o Samuelson teria dito o seguinte, em determinado momento: não me interessa quem fazem as leis aqui nos Estados Unidos. Eu quero ser o cara que vai escrever os manuais de economia que todos vão ler, porque isso vai ser muito mais influente do que quem escreve as leis. Pode ser uma pretensão, uma frase exagerada, mas, digamos assim, o senso comum que se produz sobre a doutrina econômica nasce aí. Eu só quero fazer uma correção disso. Eu não tenho certeza, agora fiquei em dúvida se eu li essa frase nessa matéria do New Yorker, domingo, ou se num artigo que acabou de sair, que eu li também, vou pendurar para vocês, do economista, um dos economistas mais importantes do Banco Central dos Estados Unidos. Ele é assessor do comitê que faz a política monetária dos Estados Unidos. É um economista sênior, o Jeremy Root. E esse cara fez um paper agora recentemente bom, se as evidências dele forem suficientemente convincentes, se forem mais robustas e trouxerem outras, exatamente esse, Aline, obrigado. O pessoal é rápido, né? Então já vai. Então, se vocês procurarem aí o site do Jeremy, eu acho que é Jeremy Root, Fed, né? Logo a Aline já vai estar botando, ou alguém vai estar botando o link para a gente, e é o texto que ele discute, né, empiricamente. No fundo, ele está dizendo o seguinte: os economistas assumem como verdades uma série de observações, que são verdades em si na nossa comunidade, do ponto de vista dos modelos apresentados, mas que não têm base teórica robusta ou inquestionável, e pior, não tem base empírica. Ele dá alguns exemplos,
e vai discutir o papel das expectativas na formação da inflação. Então, eu estou em dúvida agora se eu li essa história do Samuelson nesse artigo da New Yorker ou se foi nesse outro trabalho do Jeremy Root, que alguém vai botar o link aqui antes que eu pense. Então, vamos tentar, nessas 3 aulas, olhar o Brasil de fora para dentro, mas antes disso eu vou olhar para fora. Então, quando eu olho para fora, o que aparece? Tem um monte de coisa. Mas o que eu gostaria de destacar como elementos que eu acho que nós vamos ter que prestar muita atenção e que são partes, né, que compõem as perspectivas do que vai estar acontecendo na economia e na política mundial. E quando eu digo isso, eu digo, insisto, não por uma opinião subjetiva, eu digo porque é o que eu estou lendo. Por exemplo, na área de inteligência dos Estados Unidos. Então, eu prefiro evitar intermediários. Entre perder meu tempo vendo o que o Paulo Guedes diz e olhar quem manda no Paulo Guedes, eu vou direto em quem manda no Paulo Guedes. Eu vou direto no andar de cima ver quais são as opiniões lá. Aqui as opiniões desaparecem, são só os interesses travestidos de teorias ou de políticas. Então, eu procuro alocar menos o meu tempo lendo o valor e a opinião dos nossos economistas domésticos, né? E aí não vai nenhum preconceito, porque em geral eu sei as opiniões, assim como eles sabem as opiniões outras, uns dos outros, né? É uma tribo pequena, todo mundo se conhece, os argumentos vão e vêm no mesmo entorno. Isso não significa que eu não leio, que eu não acho importante, que não tenho elementos importantes. Tudo isso eu acho verdade. Mas eu prefiro subir um andar, ir para fora e olhar o que a turma lá está discutindo, né? Porque isso de uma forma ou de outra ou aparece aqui ou não aparece aqui. O mais interessante é quando não aparece aqui. Por que no Brasil não está se discutindo isso desse jeito, se todo mundo está discutindo isso desse jeito? Isso é uma boa dica. E, então, quando a gente olha, todas as referências do que eu estou dizendo aqui estão no PowerPoint que eu mandei para vocês. Então, se vocês olham os documentos do National Intelligence Council, né, as análises prospectivas, né, quais são as grandes tendências para o mundo até 2035, até 2040? De 4 em 4 anos, o Conselho Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, né, que está pendurado, que é um órgão mais de coordenação e tem as várias áreas de inteligência ali penduradas, né, ele publica um documento com esse caráter prospectivo. E que desde que eu comecei a lê-lo há 20 anos, né, sempre tem um pouco essa ideia, né? Como é que vai estar o mundo em um ponto do horizonte e quais são os fatores que nós temos que levar em consideração como riscos em potencial para a manutenção da liderança dos Estados Unidos no mundo. Isso nem sempre está escrito assim, com essa frase. Né? Essa frase aparece muitas vezes nos documentos oficiais. Né? No período Trump foi particularmente muito explícito, quando se olhava os documentos sobre a política de defesa, política externa, política comercial, isso o tempo todo estava, né, colocado. Isso, de novo, se vocês derem uma olhada antes nas aulas, na apresentação, isso aqui está lá. Né? Então, aparece no National Intelligence Council, né, esses elementos que eu vou trazer aqui agora. Aparecem nas análises dos bancos, às vezes eu boto aqui algumas, às vezes não, mas né, os cenários de médio e longo prazo que os fundos de investimento, os grandes bancos de investimento, né, trazem. Né? Quando nós olhamos FMI, Banco Mundial, UNCTAD, desses relatórios de análise da conjuntura e de perspectivas produzidos por órgãos multilaterais, né? Alguns mais conservadores, outros mais progressistas, alguns são críticos à intervenção do Estado, outros... Então, assim, o perfil é distinto. E pesquisadores independentes, né, think tanks de direita, de esquerda, de tudo que é tipo. Aí, quando eu começo a observar que alguns temas são recorrentes, né, quando a gente tenta fazer ali um pouco daqueles métodos, quais são as palavras que mais aparecem no discurso, quais são, né? Como é que chama isso? É mapa mental, eu acho que é isso, né? Às vezes ficam aquelas pessoas, quando tem uma discussão, um planejamento estratégico, recolhendo as ideias, e daqui a pouco aparece o mapa mental, as palavras que mais surgiram.
Então, algumas coisas vão ganhando proeminência. Que coisas são essas? Então, tem uma lâmina em que eu falo da crise da Covid, né? Da Covid-19. Eu faço a pergunta rumo à desglobalização. Ponto de interrogação. Isso era um debate que já estava antes. Na verdade, essa palavra desglobalização entra no lexo jornalístico, econômico, a partir da crise financeira global com muita força. Isso é mais ou menos como aquelas palavras, para quem leu em algum momento, nos anos 50, 60, 70, ainda nos anos 80 aparecia menos a palavra delinking, ou desligamento. Né? Era um pouco a defesa do fechamento das economias diante do mundo, particularmente aquelas economias do bloco socialista. Né? Então, reduzir os vínculos com o mundo lá fora, né? Ou desligar-se do mundo lá fora. Depois, dos anos 80 para cá, toda essa ideia da globalização, né? Da crescente integração comercial, financeira, de movimentos, de informações, de ideias, essa questão de que qualquer coisa que aconteça em qualquer lugar do mundo, quase que instantaneamente aparece, vira trend topic, aquela coisa que vai acelerando essa sensação de um mundo menor. Pois nos últimos anos, né, insisto, de 2008 para cá, essa expressão globalização ganha força. Por quê? Porque quando a gente olha para o comércio e a questão exportações sobre PIB, né, nós tivemos mais do que dobrou a relação exportações-PIB no mundo em 40 anos anteriores, e aquilo simplesmente estanca e cai. Com a crise financeira global houve uma queda, né, do coeficiente de exportação PIB, uma pequena recuperação, mas nós estamos com um volume de integração medido desta forma, equivalente ao de 15 anos atrás ou até menor. Do ponto de vista financeiro também, alguns segmentos, ou algumas modalidades financeiras hoje são menores do que eram, né, relativamente ao tamanho do PIB, do que eram há 15 anos atrás. Por exemplo, o investimento direto estrangeiro, que é esse dinheiro novo que constrói fábricas ou significa aquisição. O Roberto está deixando no bate-papo aqui, para quem não está vendo, o grupo do WhatsApp, tá? O link aí para vocês. Hoje o volume é inferior ao que era há 15, 20 anos atrás, né, com proporção do PIB. Alguns setores do mundo, o crédito bancário de bancos europeus hoje, proporcionalmente ao tamanho das economias, é menor do que era antes da crise financeira global, e por aí afora. A China está mais internacionalizada financeiramente e outros países menos. Então, essa questão ela já vinha e vai ganhando mais força. Por que ela vai ganhando mais força? Por elementos também geopolíticos os mais diversos e outros elementos que a pandemia revelaram. Que elementos são esses? Os riscos associados a perder base produtiva. Esse debate já vinha acontecendo com intensidade, muito associado à ideia de retomar a política industrial. A Vitória, que está aí na área de tecnologia da... Desculpe, Vitória, eu não quero te tirar a casa, mas é que eu vou lembrando como você está fazendo a administração e estás aí no grupo de... Eu vou fugir o nome do grupo, eu não vou lembrar, mas o pessoal que estuda, os Avislac, eu acho, né? É a turma turma da tecnologia, dessas coisas. Inovação tecnológica. Inovação tecnológica. Vocês devem, e eu não sei se a nossa professora Ana trabalha junto, eu sei que a Ana já fez coisas, eu acho que com o pessoal, já deu aulas, palestras, Ana Tati, né, que trabalha em áreas muito semelhantes. O professor Zavislak é um líder de pesquisa que é extremamente reconhecido nessa área. Pois bem, eu imagino que vocês leiam até mais, muito mais do que nós, salvo nós na média, economistas, mas alguns que se especializam em discussões sobre estratégias de empresa, inovação, etc., conhecem muito bem a revista de Harvard, né, Harvard Business Review, e conhecem parte dos debates sobre, né, a reindustrialização, né, que muitos defendem, poucos economistas, é mais coisa de engenheiro, administrador. Isso, me lembro, alguns anos atrás, surgia a partir da seguinte ideia, né?
e teve um artigo que me marcou muito, eu não me lembro exatamente quem produziu, mas ele mostrava assim, que um Kindle, né, daquela época, todo o Kindle, né, ele foi desenvolvido, aquela coisa, design em Califórnia, made in China, né? Então, um pouco aquela ideia que desmontando o Kindle, tudo do Kindle era produzido fora dos Estados Unidos. Tal parte na Coreia, tal parte em Taiwan, tal parte não. Você vai lá, monta na China, vem para cá. E que em alguns segmentos, inclusive as competências, que é uma palavra, né? Toda aquela turma do core competence, é todo um pessoal que vai discutir os modelos e os padrões da reestruturação industrial produtiva dos Estados Unidos dos anos 80, 90 para cá. Um economista que acabou na escola de negócios de Harvard, lá, o Michael Porter, é uma influência, e vários outros, né? Essa ideia de que as empresas tinham que enfatizar o seu core competence, olhar o que era o seu núcleo fundamental, e aquilo que não pertencesse ao core competence terceiriza. Né? Terceiriza, isso não é fundamental. Bom, aí tem debate sobre isso, a ideia de custos de transação do Williamson, que é um economista, ganhador de prêmio Nobel, né? Se eu internalizo na estrutura decisória ou se eu adquiro nos mercados, os debates também sobre elementos estratégicos, eu não vou começar, né? Escola de Uppsala, aí vai um monte de coisa, tá? Zero essa coisa. O fato é que isso acabou acontecendo muito também pela pressão de um outro aspecto mais amplo do capitalismo americano, que é o peso absolutamente crucial que o mercado de capitais tem na definição das trajetórias das empresas. Elas se financiam, estão muito expostas ao mercado de capitais, então aquele olhar da valorização da ação e do resultado do balancete no trimestre, né, de maximizar o valor para os acionistas, ele torna-se muito forte. As empresas vão fazendo traquinagens financeiras, engenharias para fazer o foco no core competence. Bom, então, esse debate todo, ele vai ganhar força porque a ameaça da China, essa questão geopolítica, e os riscos que o primeiro alarme desse negócio foi quando? O primeiro alarme sobre a fragilidade das cadeias globais de valor. O que é isso? Essa lógica da reorganização espacial da produção industrial, que nós vamos ver mais lá adiante, ela vai fazer com que haja uma alta especialização das plantas produtivas dos grupos multinacionais, transnacionais, lembrando que 2/3 do comércio global é controlado pelas empresas transnacionais, é uma fábrica quer dizer, é uma empresa do grupo Volkswagen que produz no México e vende para o Brasil, vende para a República Tcheca, vende para a Alemanha, aquele produto final, aquela parte, o componente. É o semicondutor que vai em todos os carros e que é fornecido por uma empresa japonesa e por aí afora. Né? Então, há uma elevadíssima especialização, uma pulverização da produção espacialmente. E esse negócio só funciona, essa cadeia global de valor, que também já vinha de uma política anterior de manter estoques baixos, porque estoque é caro, quando essa orquestra da globalização está muito afinada. O que a orquestra da globalização está afinada? Eu não posso ter barreiras ao comércio, barreiras tarifárias e não tarifárias, impeçam, de uma hora para outra eu vou tentar trazer lá meus semicondutores do Japão e daqui a pouco o governo coloca um imposto novo, alguma coisa, que torna o custo proibitivo. E eu estou ralado porque eu não produzo isso, eu só consigo importar. Né? Então, eu tenho que amarrar este país, Brasil, México, por acordos multilaterais, regionais ou bilaterais, que tirem a possibilidade disso acontecer, por exemplo. Eu também tenho que ter um comércio que funcione fisicamente. Os navios têm que estar navegando sem obstruções no canal do Panamá, no canal de Suez, a custos baixíssimos, e houve uma queda brutal dos custos do containers, que agora estão faltando e estão subindo de preço, com eficiência, aquela coisa Singapura. Vocês já viram logística em Singapura? Quer dizer, em 24 horas o pedido que é feito em Singapura já está no navio, né? E dá para acompanhar, não sei se é 24 horas, mas é muito rápido, dá para acompanhar tudo em tempo real filmado. A gente vai lá, o tempo médio de desembaraço de um container no Brasil, dá vontade de cortar os pulsos. É um troço que, né, é
fora do mundo, não tem como imaginar a integração, globalização. Por isso que os economistas, aí, em geral, falam que o Brasil tem que se integrar mais, etc., mas poucos apontam para isso, muitos apontam, né? Mas nem todos vão para essa agenda bem mais complexa. É como se acordos fossem resolver tudo, ou reduzir salário fosse resolver tudo. É claro que eu teria que reduzir salário a ponto de matar 1/3 da população para conseguir ser competitivo nesse mundo. Mas é uma outra discussão. Então, essas cadeias são muito frágeis. O que começa a acontecer nos últimos 10, 15 anos? Sinais claros de ruptura disso aí. Primeiro alerta. Não, o primeiro alerta grave. Quando dá o tsunami e o terremoto lá em Fukushima, que vai dar o problema na usina nuclear, que vai fechar tudo, vai paralisar tudo, aquela é uma região industrial. E quando eu peguei o exemplo do semicondutor, não foi um exemplo teórico, né? Uma série de componentes que abasteciam as cadeias de valor mundialmente produziam ali. E aí interrompeu a produção. Mais recentemente, nós estamos assistindo, nos últimos 4, 5 anos, o efeito da guerra comercial, que não é uma guerra comercial, uma guerra tecnológica, nós vamos ter que falar sobre isso. E com a pandemia, isso ficou mais evidente ainda. E ficou mais evidente em função do quê? Do risco percebido de concentrar 80%, 90% da produção de insumos na área de saúde e equipamentos na China e na Índia. Na hora que eu preciso de máscara, na hora que eu preciso de termômetro, na hora que eu preciso de álcool gel, onde é que tem a produção? Não tem, está tudo na China. Então, estes elementos são agora. O que está acontecendo agora? O problema é energético. Né? Os governos estão com metas de redução de emissão, redução do uso das usinas termoelétricas, isso na Europa é levado muito a sério, aí reduz o uso de carvão ali, o que acontece? Acontece que eu preciso usar mais gás, o que acontece? O preço está disparando. Quem é que fornece gás? Mais de 40% do gás consumido na Europa vem do Putin. E aí tem uma série de rolos. Aí não faltam rolos geopolíticos. Um dos grandes rolos geopolíticos ele chama Polônia. A Polônia odeia os russos, né? Só que a Polônia é exatamente, se olhar o mapa, Alemanha, Polônia, e vai indo em direção à Rússia. Então, já alguns anos atrás, a Polônia bloqueou a construção de um gasoduto que seria muito mais barato fazer por debaixo da terra, né? Que ligaria lá a Rússia, a mãe Rússia, com a Alemanha e os caras consumidores. Aí a Gazprom teve que construir o quê? Pelo Mar Norte, né? Pelo como é que chama? Mar do Norte ali, né? Por túnel debaixo do mar. Né? E fizeram o primeiro gasoduto. Né? A Gazprom liderou um consórcio com várias outras empresas, né? Porque primeiro os governos não queriam, papapá. Aí o Putin resolveu com seu método clássico, né? O Putin usa 2 métodos, basicamente, para governar. Ele manda matar. Porque isso está gravando, meu Deus do céu. Não vou poder. Não dizem por aí, ouvi falar. Segundo os documentários da BBC, da não sei da onde, da Deutsche Welle, tem um documentário genial da BBC sobre o Putin de alguns anos atrás. Eu tenho que achar para vocês. Bom, dizem por aí. Os biógrafos sugerem isto. Um outro método, mas não pense que é só ele, tá? Esse jogo é jogado assim muito, em vários lugares. Vários lugares. Esse final de semana mesmo, o Roberto, que gosta de ver, porque eu vi sempre que eu falo, ele já viu, Roberto, o Vosso Reino, que é um seriado argentino? Não tem que ver, é genial. O Vosso Reino é sobre um líder religioso dessas novas tendências, né, que se espalharam no Brasil, que estão se espalhando por aí, que vira candidato, que é uma família mafiosa, claramente, de religião ali há muito pouco, né? E a gente vai descobrindo no seriado as tramóias, mas o sujeito esse está crescendo e vai compor a chapa para concorrer à presidência da Argentina como vice-presidente. Só que aí no lançamento da candidatura matam o presidente, mas não digo para não dar spoiler. Matam o candidato a presidente. Evidentemente que ele que é o vice vai acabar virando o candidato. Vai ter que ver as intrigas por trás. E tem um personagem que é aquele que fica, sabe, o chefe de campanha,
o cara que fica aqui ali atrás, esse é um agente da CIA. Aí vocês vão ver como é que esses caras trabalham. É claro que aquilo é tudo ficção científica, vocês vão ter que imaginar que aquelas coisas aconteçam, por favor. Quem sou eu aqui para imaginar que, né, essas coisas aconteçam? Hoje em dia. No passado, nós temos os próprios documentos da CIA que comprovam essa atuação, segundo os historiadores dos Estados Unidos, que têm acesso aos documentos né, que se tornam públicos e que conseguem produzir análises muito robustas empiricamente, né, com os documentos, os fatos, sobre a atuação dos nossos irmãos do Norte na nossa política doméstica. Bom, então, estou abrindo parênteses demais, mas claramente, né, a pandemia alertou mais para os riscos de fragilidade da cadeia global. E dos 2 anos para cá, 2020 e 2021, isso só se multiplica, só se multiplica, só se multiplica, só se multiplica. Né? Agora que nós estamos tendo pressões inflacionárias, vai ser o tema da macroeconomia, se discute isso da vulnerabilidade das cadeias de valor. E os países estão tentando o quê? Reinternalizar a capacidade produtiva. Isso foi todo o governo Trump tentando trazer as empresas de volta. Né? O que está acontecendo na Europa? Uma tentativa semelhante de forma menos robusta. O que está acontecendo na China? Reforçando o seu modelo, né? De circulação dual agora. Né? Então, o último jargão lá que eles estão usando eu não sei se é circulação dual ou 2 fluxos. Eu tenho uma dificuldade para decorar esses nomezinhos, esses termozinhos que a turma do Partido Comunista Chinês gosta de inventar. Mas, em síntese, é o seguinte: é a economia que segue ligada ao mundo, então tem lá as exportações que seguem importante, mas que crescentemente eu tenho que estar, né, aumentando a resiliência da China a choques externos e, portanto, aumentando a autossuficiência energética, alimentar e o mercado consumidor doméstico como eventual alavanca, que ainda não é. Né? Bom, então, eu não saí nem da primeira lâmina, né, gente? Depois eu vou ter que pular todas elas correndo. Mas para dizer que esse debate dos riscos da globalização já estavam dados, e antes da pandemia, nós já tínhamos um crescimento que era baixo e assimétrico. Instabilidade, né, política, no sentido da estabilidade política, os movimentos populistas, anti-União Europeia, anti-liberalismo, anti-globalização, mas ganhando força no mainstream. O Trump é isso, o Brexit é isso. Agora que as coisas do Brexit estão ficando cada vez mais claras, né, os efeitos. Então, todo esse movimento anti-establishment, anti-sistema, né, anti-globalismo, que é quando a gente une algumas teorias conspiratórias, aí o grau de conspiração vai crescer. Tem uma primeira ideia que existe uma conspiração de comunistas, essa é a mais leve, que estão localizados nos órgãos multilaterais, são os globalistas, e que querem reduzir a autonomia, né, dos indivíduos dentro dos seus países e usam de regras internacionais para fazer a coerção das decisões no plano doméstico. Né? Se quiserem colocar tempero sobre isso, é só dizer que os grandes financistas que estão por trás disso e os líderes políticos e os, digamos, reis, rainhas, etc., são reptilianos em forma humana. Se vocês acham que não existe esta vertente da crítica globalista, tem. Então, a ideia é romper com esse ordenamento, acabar com a FMI, com o Banco Mundial, com o ONU, com a OMS, repudiar, blá, blá, blá. E essa ideia de que existe uma vertente gramsciana que controla a grande imprensa, que controla isso, que controla aquilo, e que cria uma série de valores culturais, primeiro, universais, segundo, contrários, né, à visão conservadora, o que quer que isso seja, a família tradicional, os valores tradicionais. Notem que esse discurso ganha força, por quê? Porque as massas foram ficando para trás nos países avançados. Né? O que é ficando para trás? Basta olhar toda a parafernália, na aula passada eu trago ali, do que acontece com as classes trabalhadoras na Europa e nos Estados Unidos. A renda real cai nos últimos 40 anos. O poder de compra de um salário de alguém que trabalha no McDonald's hoje, ou de alguém que trabalha no chão de fábrica hoje, 12, 14 horas por dia, tem 3, 4 empregos nos Estados Unidos, é menor em termos compra menos bens e serviços do que há 10, 20, 30, 40 anos.
esse cara, para ter o padrão de vida, em termos de qualidade de vida, que um operário da indústria em Detroit tinha nos anos 50, ele não consegue mais ter, né? De segurança, de tranquilidade. Lá o cara trabalhava perto, mais ou menos perto da sua casa, trabalhava 8 horas, 9 horas por dia no máximo, tinha descanso semanal remunerado, tinha o fundo de pensão da empresa, a aposentadoria assegurada. Agora não tem basicamente direito nenhum. E tem que ter 2, 3 empregos para poder pagar as contas no final do mês. Esse contingente absolutamente ficou para trás. Na Europa, a situação é um pouquinho menos pior, né, porque a rede de proteção social é mais robusta, mas também não é muito melhor, né, no sentido de que as pessoas vão lá, se formam em economia, administração, direito, fazem um mestrado na expectativa de que vão conseguir um emprego e não conseguem um emprego. Um jovem aí de 25, 30 anos tem um mestrado, vai trabalhar onde? Vai trabalhar no setor de turismo, vai trabalhar num hotel, limpeza, né? Vai trabalhar num bar, atendendo, ganha lá. Antigamente ganhava 1.000 euros, agora está pior, ganha 700, 800 euros, vive com os pais, está com 30 anos, ainda não tem um emprego, uma carreira, tem um trabalho de tempo parcial, etc. e tal. Bom, ele não tem problemas com saúde, ele não gasta com aluguel, porque mora com os pais, mas ele também não vai comprar uma casa, ele não vai comprar um carro, ele tem dinheiro para sair de copas em Madrid, como o pessoal gosta de dizer. Né? Então, essas questões vão crescer. Isso é o caldo de cultura do movimento antipopulista. E isso, quando a gente vai para o plano global, se acentua, porque claramente é o tema da aula que vem, essa questão Estados Unidos-China e Rússia, né, vão balizando. As desigualdades vinham crescendo, elas se ampliaram, a distribuição de renda e de riqueza. Isso se ampliou dramaticamente depois da crise financeira global. Por quê? Porque as políticas para evitar uma nova grande depressão, jogar mais de 20 trilhões de dólares no mercado, serviu para valorizar as ações e os títulos. Né? Preservou a riqueza financeira. Então, quem vive disso está muito mais rico do que estava antes. E com muito mais poder político para controlar, não é, os tomadores de decisão. Agora, junto com isso, aqueles temas que estavam subjacentes. Meio ambiente, sustentabilidade dos padrões de consumo. Quando é que esse tema surge na agenda global? Há 50 anos. Né? Num encontro em Roma, né? 72, eu acho que foi, Clube de Roma, aquela primeira discussão sobre essa questão ambiental. No fundo, era a ideia de que os padrões de consumo do mundo avançado não poderiam ser reproduzidos por conjunto da humanidade. Onde lá para cá a população mundial dobrou, esses padrões vão se reproduzindo. A questão agora é que o tema climático não é mais um tema de fóruns oficiais, etc. Esse é um tema do dia a dia, das enchentes, dos alagamentos, dos incêndios descontrolados no verão europeu, no verão dos Estados Unidos, na Califórnia, da falta de água, do aumento do preço da água, dos recursos naturais, das tempestades de areia em São Paulo. E esse tema parece só se agravar de novo. A temperatura média sobe e os picos climáticos se acentuam. Picos climáticos, invernos mais frios, verões mais quentes. As enchentes na Europa, esse ano, para quem acompanhou. As imagens de quem olha o que aconteceu na Alemanha nos lembra assim, o que é aquelas enchentes em Santa Catarina nos anos 80. Né? Pior do que aquilo. E isso veio para ficar. Então, isso cria uma série de riscos e oportunidades, né? E particularmente, a necessidade de uma atuação do Estado em várias frentes. Assim como, né, outra pequena bomba relógio, tanto no sentido, quando a gente pensa bomba, a gente pode pensar a bomba que destrói, a gente pode pensar aquela bomba cardíacazinha que bota aqui, estabiliza, né, os batimentos cardíacos para quem tem o problema. Então, bomba pode ser para tudo. Né? Ou bomba hidráulica. Então, quando se fala aqui da nova geração de inovações, eu também não sou especialista, de novo, né, o pessoal dos Avislac, essa turma toda, eles dominam mais, mas o ponto central é a velocidade das transformações que isso aqui está colocando. Na velocidade com que eu vou destruir empregos de hoje e criar novos empregos, vai dar um mismatch aqui complicado por algum tempo. Talvez estruturalmente, certamente por algum tempo. Né? E isso já criaria por si só pressões muito grandes. Então, tudo isso estava dado. O que a pandemia faz? É um segundo choque em 15 anos, uma segunda recessão, que a economia vai cair, né?
em termos reais. Então, as duas únicas vezes em que o PIB contrai no mundo depois da Segunda Guerra Mundial será 2009 e 2020. A renda per capita contraiu mais vezes, eu tenho que descontar o crescimento da população, aí nos anos 80, no choque do petróleo, mas as quedas agora foram maiores. Então, em menos de 15 anos, eu tenho 2 choques e todos os problemas, níveis de endividamento, desequilíbrio, tudo hoje está mais desequilibrado do que estava antes de 2008. Com esses problemas ou com esses temas novos. De novo, problemas e oportunidades. Sempre há esses 2 vertentes. É claro que se nós não resolvermos a coisa logo, vai ter mais... O balanço dos problemas é maior do que o balanço das oportunidades se as coisas não se resolvem. Em tese, poderiam se resolver politicamente, né? Mas é aí que é o maior problema. O que a pandemia vai fazer, então? Os governos vão reagir fazendo a mesma política expansionista monetária, de limpeza dos balanços dos bancos. Neste momento que a gente está falando, somente o Banco Central dos Estados Unidos injeta 120 bilhões de dólares mês. Desde que começou a pandemia lá, 120 bilhões mês. Acho que até antes foi mais. Né? O quantitative easing, na versão 4 agora. Política fiscal foram mais de 10 trilhões, né? Principalmente nos países de alta renda. O que significa? Níveis de endividamento maiores, pressões maiores. Nós tivemos uma recessão inédita no mundo em termos das suas características, porque ao mesmo tempo colapsa a demanda e colapsa a oferta. Uma retomada muito assimétrica, muito instável, muito incerta, porque se nos países de alta renda a vacinação avançou dramaticamente, o Brasil já está melhor que os Estados Unidos, vocês não sabem, em termos de percentual da população vacinada. O movimento antivacina nos Estados Unidos é forte, né? Aqui não, por sorte, não tão forte. Então, o que acontece? Mas se eu estou olhando para a África, para a Ásia, para a maior parte do mundo de renda baixa, né, nem 10% da população sequer tomou uma dose. Então, aquele risco de surgirem variantes mais agressivas segue no ar. Bom, todos os dados sugerem essa questão de um efeito em termos, né? Por exemplo, parte da defesa da globalização nos últimos 30, 40 anos foi muito no seguinte sentido: foi uma enorme oportunidade para tirar bilhões de pessoas, ou bilhões de pessoas da pobreza, e de fato aconteceu. A pobreza monetária desabou. O que é isso? No mínimo $1 e bolinha por dia, por pessoa, dólar em paridade de poder de compra, né? Isso é a linha de miséria. Quem está abaixo disso não consegue comer direito todo dia. Quem está entre 1 e 3 só é pobre, ou seja, consegue comer todo dia, mas, né, não come direito, não consegue se abrigar direito, não consegue se vestir direito. Então, tanto a pobreza monetária quanto a miséria, ou a pobreza absoluta monetária, desabaram dramaticamente. Mas desabaram dramaticamente em função do quê? Efeito China. China e Ásia, de um modo geral. Né? Índia um pouco. Né? Em outros países, aqui na América Latina também, houve uma redução em termos relativos grande. No Brasil, em termos relativos e absolutos. No México, menos que o Brasil. Né? Mas esses ganhos estão se revertendo. Exatamente. Esse é um dos temas que o Sarra coloca. Então, no fundo, se nós fizermos aí um dos gráficos que eu trago para vocês, eu gosto de lembrar esse gráfico. Primeiro que são dados em paridade de poder de compra. Aquele dado do PIB, né, mundial de 1950 a 2019, aí eu boto o dado de 2020. Porque é um dado em paridade de poder de compra, padronizado internacionalmente, em valor constante, e quando se calcula a taxa real de crescimento ali, ela é, no fundo, o quê? É uma espécie de... Né? Quando é PIB per capita, é uma proxy de produtividade ou de crescimento da renda per capita. O que aconteceu? Aconteceu que, se eu coloco antes e depois da globalização, ou antes e depois do neoliberalismo, da globalização, com essa ossatura institucional neoliberal, né, todas as promessas que foram criadas lá nos anos 80, porque a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui vai ser o próximo artigo que vai estar lá na página da faculdade, que é sobre estagflação. Né? Quando nós temos... Por que isso? Porque agora volta o debate da estagflação, que vai ser a nossa aula daqui a 2 aulas, de macroeconomia. Mas deixa eu adiantar o argumento.
A partir dos anos 70, com os dois choques do petróleo, a inflação acelera e os problemas de ganho de produtividade, etc. e tal, que vinham já no final dos anos 60, se aprofundam e as principais economias, né, avançadas vão se ver diante dessa situação com taxas de inflação a 2 dígitos e com desemprego elevado. Então, quebrou lá a curva de Phillips e, portanto, todo o aparato de política macroeconômica do pós-Segunda Guerra Mundial se desmontou, a credibilidade da política de ativismo, de prioridade de manter o pleno emprego, né, que desmonta, e a estagflação, e depois dela a ameaça do retorno da inflação, foi o grande elemento que vai permitir a vitória eleitoral de propostas exatamente opostas, né, que era a turma lá que estava na heterodoxia, estavam submersos na oposição. Né, os libertários, o Hayek, o Friedman, toda essa turma. Né? E o que eles vão dizer? A estagflação nada mais é do que aquilo que nós dizíamos nos anos 40. O excesso de ativismo estatal vai produzir ineficiência e um dia só vai gerar inflação. O que tem que ser feito? Desregulamentar, privatizar, reduzir o gasto público dramaticamente. Isso foi feito. Qual era a promessa? Que ao libertar os capitais privados, né, e a iniciativa, e o empreendedorismo, isso, aquilo, nós teríamos um novo ciclo de crescimento e prosperidade para o mundo. Não combinaram com os russos. Né? As estatísticas não mostram isso em nenhum lugar, salvo nos países asiáticos que aceleraram, que aproveitaram da globalização, e agora os americanos querem cortar isso aí porque eles cresceram demais, a China ficou poderosa demais. Se eu pego para a economia mundial, né, é 1 ponto percentual a menos na renda per capita. Então a economia piorou. Né? Agora, se eu começo a fazer recortes, quem ganhou e quem perdeu dentro dos países, evidente que há vencedores. Quem tem curso superior completo nos Estados Unidos, pós-graduação, trabalha no mercado financeiro, nas grandes empresas, esses caras estão infinitamente melhores do que estavam 40 anos atrás. Quem tem um patrimônio de mais de 1 milhão de habitantes, de dólares, né, que são os super ricos lá no Global Wealth Report do Credit Suisse, também só cresceram, só melhorou. O Homer Simpson se rapou. O Homer Simpson ganha muito menos do que ganhava 40 anos atrás. É claro que como o Homer Simpson não sabe o que é, enquanto ele tiver o donuts dele, a televisão, a vida está igual, não há problema nenhum. Ele não se dará conta de nada mais na sua vida. Então, assim, essa redistribuição de renda entre países, entre segmentos nos países, foi absolutamente dramática nesse período e cria toda uma leva de insatisfação. A pandemia piora isso. Então, se vocês forem ver os resultados da pandemia e a saída da pandemia agora, com inflação alta em alguns casos, tem um efeito base, né? Ontem eu estava fazendo as contas para o artigo. Se eu pego commodities, o índice do FMI, que pega todas as commodities, se eu estou tomando agosto de 2020, agosto de 2021, subiu mais de 50%. Mas por quê? Porque desabou. Né? Então, como a base está deprimida, né, subiu muito. Só que isso está gerando um efeito, né? Que é mais intenso em alguns lugares, depende se o país é exportador ou importador, depende da estrutura produtiva, de comércio, mas a pressão de inflação de alimentos está subindo, o índice de preço ao consumidor já está na faixa de 4%, 5% nos países avançados, o que é extremamente desconfortável para eles. Então, debate se isso veio para ficar ou se isso é temporário. Né? Bom, enfim, esse é o debate que eu não quero trazer aqui. O fato é que esses desequilíbrios... Eu trago um material para vocês, vejam, da The Economist, da área de inteligência The Economist, como a pandemia está alterando a economia global. É um resumo aqui do report, que era o que tinha disponível, e que discute tanto para as empresas, quanto para os governos, quanto para o mercado de trabalho. E eu acho que é uma das várias boas sínteses que vocês podem ter por aí, em que esses elementos aparecem. O Estado vai ter que ter um papel mais ativo, por quê? Porque tem os desafios associados à pandemia, à saúde pública, a recuperação pós-pandemia, a mudança climática, a ideia do retorno da política industrial, tudo está aqui. E tudo isso vai gerar maior pressão sobre estados que estão mais endividados hoje, porque nós tivemos 2 grandes crises. E os governos expandiram dívida, expandiram moeda, particularmente nos países avançados. Né? Isso cria um desafio para os bancos centrais. Qual é o desafio para os bancos centrais?
nesse momento de pressão de juros elevados? É muito simples. Os desequilíbrios de estoque são profundos. Qualquer aumento de taxa de juros pode produzir uma crise financeira muito pior do que a inflação. Essa é a questão fundamental. Este é o grande drama que está tirando o sono dos banqueiros centrais nesse momento. Né? Porque hoje, de novo, o estoque, o valor do estoque dos ativos é muito maior do que era há 10, 15 anos atrás. Agora, aquilo que é ativo não é passivo para outro. Eu que comprei dívida pública tenho um ativo, o governo está endividado. O governo não se endivida para Marte, se endivida para famílias, empresas, outros governos que são credores. Uma empresa, quando vai captar recursos, emite um título de dívida, ela é devedora, os outros são credores. Uma ação não é exatamente dívida, mas alguém é proprietário, comprou aquela ação, ficou sócio da empresa. E se esses preços começam a desabar? Se eu digo o seguinte, olha, a inflação está subindo, o Banco Central vai subir a taxa de juros, vai ter uma recessão pior, eu vou tratar de vender as ações que eu tenho, particularmente daqueles segmentos que são menos protegidos da flutuação cíclica, eu vou vender isso, eu vou vender aquilo, aquilo de mais isso. Se todo mundo começa a vender, desaba. O que é uma crise financeira? Quando todo mundo está vendendo, ninguém está comprando. Ou tem muito mais vendedor do que comprador, os preços desabam. Se eu aumento a taxa de juros, eu posso quebrar uma série de instituições financeiras. Porque elas tomam dinheiro no mercado monetário, as taxas de curto prazo, e aplicam muito mais, e têm dívidas que são maiores do que o seu capital. Essa é a questão. Elas têm dívidas muito maiores do que o seu capital. Daí, para poder honrar suas dívidas, o que elas fazem? Começam a vender ativos. Elas começam a vender ativos. Então, tem um monte de gente vendendo ativos, esses fundos começam a ter medo e começam a vender ativos também. Aí começa uma desalavancagem, né? Uma venda maciça, que só não gerou depressões maiores lá em 2008, porque o Estado entrou comprando. É o quantitative easing. Mas já tivemos 2 quantitative easings, vamos conseguir ter um terceiro? Então não faltam aqui elementos de... Agora, esse ambiente de juros muito baixos nos últimos 20 anos permitiu, no fundo, o quê? Um baixo custo do aumento da dívida. A dívida pública nos Estados Unidos dobrou com proporção do PIB. Porém, o gasto com juros caiu com proporção do PIB. Porque os juros estão zero em termos reais ou negativos. Então ainda está barato se endividar, desde que o mercado se disponha a comprar. Eu vou pular muito dos gráficos que mostram, em síntese, que abre o sinal amarelo em termos de riscos inflacionários, há uma enorme divergência na recuperação, os mercados de trabalho seguem extremamente pressionados. Em alguns países, na maioria dos países, o nível de ocupação ainda está abaixo da pré-pandemia. Em alguns países ainda está abaixo do que estava antes, né, porque aí tem que olhar pelo menos duas variáveis. Uma é a taxa de desemprego. Outra é a taxa ou a criação de novos postos de trabalho e as taxas de ocupação. Porque na pandemia, note, pegar o próprio caso do Brasil, você olha a taxa de desemprego em estrito senso, ela até nem subiu tanto. Por que não subiu tanto? Porque as pessoas saíram do mercado de trabalho, pararam de procurar emprego, ficaram em casa, simplesmente pararam, saíram. Então, quando a gente soma taxa de desemprego ou de desocupação com todos esses outros fatores, daqui a pouco eu tenho 40% da população ou mais que ou está procurando emprego e não encontra, ou saiu do mercado de trabalho, ou tem uma ocupação extremamente vulnerável. Naquele período, naquela semana em que houve a pesquisa, a pessoa lavou um carro na rua, recebeu R$10, esteve ocupada, mas com enorme precariedade. Então, essas coisas estão... No mercado de trabalho não se recuperou ainda. Né? O crescimento, as perspectivas, né? Se a gente olha globalmente, a estimativa que saiu ontem no FMI, tá? O panorama da economia global. O crescimento que eles estimam de 2020 foi uma queda de 4,5% do PIB, para esse ano 5,5%, 5,6%. Basicamente, nós vamos recuperar o que foi perdido. Né? Porque aí, de novo, tem um efeito base. O nosso presidente não entende essa matemática, mas é simples. Se eu produzo 100 automóveis e tenho uma contração, e é só automóvel, né? Uma contração do PIB de 10%, eu produzi 90 automóveis. Se no ano subsequente eu tiver um crescimento de 10%, sobre a base 90, um crescimento de 10% vai me dar 99%, ou seja, eu cresci 10%,
eu ainda estou produzindo menos automóveis do que antes da crise. Então, o crescimento desse ano vai basicamente colocar a economia mundial onde ela estava antes da crise. Só que isso é muito assimétrico globalmente, extremamente assimétrico globalmente, e com riscos enormes pela frente. Bom, quais são outras dimensões dessa brincadeira? Eu me encaminho para 10 minutos finais. Daí eu abro para falar, nós vamos emendar, tá? Eu não vou fazer intervalo, vocês vão ter que aguentar firmes, né, na parte da discussão, porque eu tenho uma banca de projeto de doutorado, mas mais na frente aí eu tô... Enfim, quantidade de coisas vocês não fazem ideia, mas volto para cá. Eu sei que eu também não faço ideia da quantidade de coisas de vocês, né, mas vamos seguindo aqui. Cada um carrega a sua cruz, né? Então eu vou carregando a minha. Eu só não reclamo da vida quando eu olho para o Roberto, eu imagino a quantidade de pepinos que ele tem para resolver, de modo que eu fico bem quietinho aqui para não me queixar. A gente tem que se divertir, né, Roberto? A gente tem que rir um pouquinho. Mas assim, do ponto de vista político, olha que interessante né, como parte dos debates que estavam subjacentes, eles saem, é como se fossem notas de pé de página que viram os títulos dos livros. Então, toda a discussão de distribuição, de quem paga a conta, era uma coisa que estava lá em letras miúdas, no pé da página, só que isso virou manchete ou virou primeira página. Isso fica muito evidente, né? Quando a gente... Eu mantenho uma citação lá de um troço de abril, está no início da pandemia. Bom, abril ainda é a primeira onda da pandemia. E nessa primeira onda, que a Europa está mais atingida, está começando os Estados Unidos a coisa crescer, o que o Financial Times diz? Está na hora de reinventar o Estado. E agora é para valer. Né? Nós não podemos achar mais que os governos são a fonte de todos os problemas. Eles sim são fontes de solução. Nós temos que aceitar um papel mais ativo do Estado na economia. Os serviços públicos têm que ser enxergados como investimentos e não como passivos. E nós temos que encontrar formas de tornar o mercado de trabalho menos inseguro. A redistribuição vai estar na agenda novamente. Os privilégios dos mais velhos e dos mais ricos vão entrar em questão. E as políticas que até recentemente eram consideradas excêntricas, como a renda básica universal e a tributação sobre a riqueza, vão fazer parte do mix. Ou isso é o Financial Times, na manchete. Se fosse o André Cunha falando no seu artigo que alguns ex-alunas leem, né, como eu não tenho rede social, ninguém comenta, né, eu não recebo likes por aí, isso aí não é nada. Pode dizer que o André Cunha é comunista, ou o que quer que seja. Quando é o Financial Times que está discutindo, e é todo mundo que está discutindo isso, vem para a manchete. Quando o Piketty fala sobre isso, mesmo tendo o livro de economia mais vendido aí do século, primeiro tentaram desacreditar o Piketty depois do Capital no século XXI, dizendo que os dados deles estavam errados. Tentaram, não conseguiram. A própria Financial Times. Depois, quando faltaram argumentos, começaram a chamar ele de comunista. Né? Bom, ele está associado ao Partido Socialista Francês, não sei se filiado, mas ele tem proximidade. Mas não necessariamente é comunista, mas tudo bem. Agora, essa semana mesmo, ele voltou à carga. Depois do Pandora Papers, nós temos que pensar seriamente na tributação dos ricos, no fim dos países. Então, esse tema está na agenda. O Biden, a cada momento, quando ele defende a sua reforma tributária, quando ele defende esse imposto mínimo para as empresas internacionalmente, que, como o Piketty colocou muito bem, vai ajudar muito mais as empresas dos países ricos e não os emergentes, os em desenvolvimento, voltou na agenda. Vai acontecer ou não vai acontecer? É outra história. Por que isso? Porque a pressão sobre o orçamento público para dar conta de investimento em infraestrutura, questão ambiental, questão social, cresceu. Ou nós vamos para o Mad Max, ou vai ter que ter o Estado. Eu não quero chegar naqueles simplismos assim, porque eu não gosto, não é meu estilo. Né? Meus amigos mais à esquerda e gostam de lembrar aquelas frases de efeito, né? Socialismo ou barbárie. Não faça a mais remota ideia do que é socialismo e o que vai ser. Eu sei o que foi socialismo real. O que funcionou, o que não funcionou. Eu tento entender o que os chineses chamam de socialismo. Agora, o socialismo que está na cabeça do socialista, bom, isso é tá. Sonhar é preciso, né? E aí todos os sonhos são aceitáveis. Eu tenho vários sonhos também, não necessariamente
converge com os meus amigos. Agora, o fato objetivo é que sem essa reconstrução, essa instabilidade cresce. Isso pode acontecer. Esse cenário pode acontecer. E isso aparece, eu cito aqui, o próprio Warren Buffett. Ontem saiu outro dado, adoro olhar essas estatísticas inúteis, né? Sabe aquela pastinha, estatísticas inúteis que não servem para coisa nenhuma? Eu tenho, assim, um monte de coisas. Então, eu não me lembro o dado exato, mas ontem Warren Buffett, né, que para quem não conhece é o oráculo de Omaha, ele tem um fundo de investimento, que é dos mais bem-sucedidos, ele é o ícone dos investidores fundamentalistas, etc. e tal. Pois o Warren Buffett, né, ele é um dos bilionários, analista dos grandes bilionários da Forbes, e dentre os bilionários da Forbes é o que mais doa dinheiro da coisa dos Estados Unidos. E ele comete vários sincericídios. Alguns anos atrás, é uma frase que eu sempre cito, isso lá em 2011, 10 anos atrás, quando o Obama tentou mudar o sistema tributário para tributar um pouquinho mais os ricos, com o apoio de algum desses bilionários, inclusive do Warren Buffett, que é tudo menos bobo, porque ele sabe que os riscos aí de não mexer na coisa são piores. O Warren Buffett diz, nós estamos vivendo uma guerra de classes e a minha classe é vencedora. Então, claramente, ele enxerga. Peguei uma citação aqui, mas se pegar outras coisas, né, o que aconteceu? O nosso amigo, o Klaus Schwab, lá da Schwab, que é o responsável pelo Fórum de Davos, percebe a mesma coisa e por aí afora. O pessoal da McKinsey. Eu acho que eu esqueci de botar a situação que vocês leram Fukuyama, por isso que eu pedi para vocês lerem Fukuyama. Fukuyama é um dos ícones do pensamento conservador nos Estados Unidos. É um intelectual de direita, um conservador antigo. Tem nada a ver com a nova direita americana, tá? Teoria da conspiração, antivacina, aquelas coisas todas. E ele se afastou dos republicanos porque o Partido Republicano deixou de ser um partido conservador, virou um partido iliberal. Iliberal. Dentre outras coisas, né? E aí eu estava vendo hoje uma matéria da CNN no YouTube, né, que eu acompanho ali, 5 minutinhos da matéria, mas para dar então, mais uma estatística inútil que não serve para nada. 61% dos eleitores do Partido Republicano, que representa basicamente metade do eleitorado dos Estados Unidos, dizem que votam de novo no Trump. Se for, salvo o candidato democrata seja Jesus Cristo, e se fosse Jesus Cristo, eles dizer que Jesus Cristo foi abduzido e na verdade é um alien reptiliano, né? É o anticristo, eles não iam acreditar que Jesus Cristo é Jesus Cristo. Aliás, se um dia Jesus Cristo voltar e aparecer, eles não vão acreditar, com certeza. Vão mandar crucificar de novo. É comunista, não há dúvida. Bom, mas ele era, né? Para quem... Eu que tenho uma formação cristã, né? Isso não é melhor nem pior, é só para dizer qual é a minha matriz cultural. E li muito, né? O Novo Testamento, aquela coisa toda. Ele era um subversivo frente ao establishment da época. Bom, mas enfim, é outro papo. O papo aqui basicamente o que o Fukuyama analisando, aquele é um texto de junho, eu acho, ele está analisando o início da pandemia, ele diz o seguinte, olha, alguns países conseguiram controlar melhor esse negócio, outros não. Qual é a diferença de um e outro? Em alguns países tem lideranças minimamente sérias e capacidades mantidas. O resto é Trump, é Bolsonaro, é loucura, tá? Só que, além disso, ele faz uma meia-culpa. Qual é a meia-culpa que ele faz ao longo do texto que vocês leram? Ele fala o seguinte, lá na época do Reagan, nós acreditávamos que o Estado era a fonte de todos os problemas. E cita lá o Friedman, o Buchanan, os economistas de Chicago, que criaram os modelos teóricos com fundamentação teórica questionável e com evidências empíricas mais questionáveis ainda. O nosso próprio Jaron Hood fala isso, dentre outros. Mas isso é uma outra discussão. O que o Fukuyama vai dizer? Ups, perdão, erramos. Fizemos errado, desregulamos demais, destruímos demais o Estado, e sem o Estado não dá para enfrentar pandemias, não dá para isso, não dá para aquilo, não dá para aquilo outro. Não dá para isso, não dá para isso, não dá para aquilo outro. Então, de novo, uma parte do establishment dos Estados Unidos tem consciência disso. E tem mais consciência, como nós vamos discutir, que para enfrentar a China vão ter que recuperar capacidades estatais. O diabo é como é que paga a conta. Nesse momento, a via mais fácil é aumento de dívida, porque o custo de aumentar a dívida é menor. Tem muita chiadeira quanto ao aumento de dívida. Neste momento, conjunturalmente, segue o drama
do aumento do teto de endividamento nos Estados Unidos, que é um drama que causa muito, né, burbuja nos mercados, né, vai dando aquele agito, mas é um problema estrutural da briga política dos Estados Unidos. Né? Mas, no fundo, isso não vai ser suficiente. Ou se tributa às ganhas, como se gosta de dizer, e bota o sistema tributário que era lá nos anos 60, 50, ou se desmonta a base de política social. Cada um se vira e vão morrer todo mundo. É por isso que é ou Mad Max ou alguma outra coisa. Enquanto isso, os outros estados estão tentando se organizar. A China tem sua estratégia. Né? O grande pavor, né, se vocês não têm saco para ler livros de história, aquelas coisas enormes, peguem esses documentários mais sobre a história da China, sobre as dinastias, há vários. Né? E isso, os líderes chineses do Partido Comunista conhecem profundamente a história da sua civilização. E volta e meia fazem citações a outros momentos. E o que mais apavora eles? Apavora a desorganização, apavora os períodos de anarquia que historicamente acometem a China. É quando uma dinastia imperial cai, ela cai por quê? Porque ela perde o mandato divino, ela não consegue mais cuidar da população, garantir a coesão e a estabilidade social, e isso cria revoltas, guerras civis. Aí nós temos um longo período de guerras até que uma nova dinastia se impõe. Para mim, o Partido Comunista é uma nova dinastia de poder centralizado. Se não entregar estabilidade, crescimento, prosperidade, se os chineses não conseguirem comer 3 vezes por dia e continuarem progredindo materialmente, os comunistas sabem que não tem revolução cultural 2 a missão que segure a onda. Porque 1 bilhão e 200, 300 milhões de pessoas, 90% morando em metade do país do lado para cá, não se segura. Vai dar guerra, vai dar um trem. Né? E eles não estão dispostos a deixar que isso aconteça. Então, para a sobrevivência do partido, eles têm que manter aquele trem funcionando. Tem que manter aquele trem funcionando. Então, eles não vão brincar no serviço, eles estão fazendo. Ah, tem que prender o cara, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que cobrar impostos maiores, aquilo. Vamos fazer. O importante é seguir o progresso. E o Ocidente está batendo cabeça que nem barata viciada em Detefon. Aquele bichinho fica ali correndo para um lado e para o outro sem saber o que fazer. Né? É nesse pé que nós estamos. E com isso, eu vou para uma última mensagem. Tem vários dados aqui, 2 últimas mensagens. A história do século XX é o histórico da democratização crescente e é o histórico da incorporação das massas como consumidores e das massas como indivíduos portadores de direitos políticos e de direitos sociais. E isto é caro. Para transformar aquele sujeito que estava na periferia dos grandes centros urbanos na Europa e que mal e mal ganhava o suficiente para sobreviver e alimentar seus 5, 6 filhos, que não tinham saúde, que não tinham educação, que não tinham direito a voto, que não tinham nada, em cidadãos contribuintes consumidores no pós-Segunda Guerra Mundial, esse troço implicou gastos sociais em saúde, previdência, educação, proteção do trabalho, que na França excedem os 30%, na Itália os 25%. O país com menor gasto social com proporção do PIB é o Canadá, que tem a menor população deles, que é perto de 18%, 19% do gasto social. Então, nos países de alta renda, esse troço oscila entre 20% e 30% e poucos. Mesmo nos Estados Unidos, aqui, o gasto social é perto de 20% para manter a escola minimamente funcionando. Eles não têm nem saúde pública universal que o Canadá tem. Eles têm lá um Medicare, Medicaid, o Obamacare, é um subsídio para o remédio, um subsídio para o plano de saúde privado, que não é universal, é para alguns segmentos da população. Então, vejam, né? O que se vai fazer se tem missão agora para aumentar investimentos em infraestrutura renovável? O que vai acontecer quando a infraestrutura a romper pelos incêndios, Aí parece que o professor está falando de filme de catástrofe desses de Hollywood. Não, eu estou falando do verão europeu. Eu estou falando do verão nos Estados Unidos. Eu estou falando estradas destruídas na Alemanha porque as enchentes levaram tudo. E tem que reconstruir. Eu estou dizendo que a matriz energética vai ter que ter investimentos muito maiores dos que tem hoje para garantir energias renováveis.
Então, isso cria vetores de crescimento, mas isso não vai ser feito pelos mercados. Como a The Economist diz, a The Economist usou uma expressão da Mariana Mazzucato, que eu não sei se o pessoal do Zavislav lê, né? Tem lá o Estado Empreendedor, tem uma série de trabalhos, ela era de Sussex, e eu acho que agora, acho que ela está na London School, não sei se é a London School, mas era Mariana Mazzucato, uma economista italiana, radicada na Inglaterra, que é aí a linha de frente da defesa da política industrial, do papel ativo do Estado. O livro dela, O Estado Empreendedor, mostra como as grandes inovações, inclusive a internet, todas nasceram de gasto. Todo mundo sabe disso, quem estuda tecnologia e inovação. Nasce originalmente do gasto público, né? Ou militar, o que é que seja. Aliás, eu tenho uma citação na minha aula em uma das minhas aulas, em que o Bill Gates fala disso, mas vamos deixar para mais adiante. Então, é mission driven. O que é isso? Eu tenho que ter investimentos públicos coordenados pelo Estado, que tem uma orientação de uma missão transformadora e renovadora. Claro, todas as peças, de uma missão inovadora. Né? E isso não é só ela que fala, Vitória. Quem fala isso é o Steve Jobs. Steve Jobs sabia disso, falava e admitia isso, assim como o Bill Gates. Né? Todos eles sabem. Né? Então, assim, a ideia de que todos esses problemas vão exigir inovações muito à frente, né, grandes, e que o setor público vai ter que atuar ou planejando, investindo, financiando, vai ter que ter uma atuação estatal. Então, isso bate com essa ideia do desmonte do Estado, que é o que a agenda iliberal genericamente cria. O último ponto aqui, né, notem que mais adiante, quando eu passo pela apresentação tanto a essa do National Intelligence Council, Global Trends, quanto que é de 2017, como a que saiu agora em 2021, o Global Trends 2040, o outro era o 2035. Ambas mostram esses vetores aí de como a sociedade vai ficar mais potencialmente instável. Por essa ideia, né, das redes sociais criando conflitos permanentemente, porque eu não tenho mais balizas. É muito fácil de fazer as pessoas não acreditarem mais em nada e ninguém. Criar a dúvida permanente, criar o dissenso permanente, criar a desconfiança. Aquele professor economista da URGS, aquilo lá é comunista. Professor da URGS, economista, só pode ser comunista, porque ele fala a priori tem que ser ignorado. Não acredita nele. Acredite o do churrasco que mandou o WhatsApp, que aparece lá o fulano de tal falando não sei o que, não sei o que, não sei o que. A imprensa, os comunistas, corruptos. Então, todas as fontes de conhecimento de uma sociedade pulverizada que davam algumas balizas, não que são fontes sagradas, inquestionáveis, não se trata disso, né? Não tem nada de sagrado na ciência. A ciência tem que ser tudo questionado e discutido. Mas, de alguma forma, né, havia um certo respeito, havia uma certa... Agora isso vai sendo pulverizado. E aí eu começo a criar descrença o quê? Nos órgãos de Estado. Desmatamento? Não tem desmatamento. Não existe desmatamento. Eu outro dia viajei lá pelo interior da Amazônia, vai dizer o general, vai dizer o ministro, está cheio de árvore lá. Que desmatamento é esse? Então, todas as evidências por satélite, por tudo, é que o desmatamento está recorde, que se está chegando num ponto sem retorno, que isso já está afetando o regime de chuvas, que já é um componente fundamental de desequilíbrio para a agricultura no futuro. Não, isso é coisa de comunista, está cheio de comunista no INPE, está cheio de comunista não sei aonde. E por essa forma. Aí qualquer deputado da base do governo que discorde, por mais que seja de direito, é chamado de comunista. O ministro que diz que tem que ter o ministro da Saúde, o atual, esse aí que é um sujeito confuso, consegue ser tão ruim quanto os outros. Agora ele ousou defender o passaporte vacinal, né? O Fora Queiroga cresceu nas redes sociais que apoiam o governo. Eu estou pegando o exemplo do Brasil, vou poder pegar o exemplo de vários países, tá? A gente não está nem melhor nem minto. Eu acho que nesse momento nós estamos muito piores do que a média, tá? E vocês não fazem, talvez façam ideia, tanto quanto ou mais do que eu, mas para mim é dramática como a imagem do Brasil no mundo agora está associada a uma coisa ruim, né? O que historicamente nunca foi o caso. Então, meio ambiente, inovações tecnológicas, redes sociais, conflitos políticos domésticos, tudo isso ao mesmo tempo torna, isso é a CIA dizendo, não sou eu,
torna mais difícil governar, né? E muito mais caro e complexo reconstruir mecanismos mínimos de solidariedade social e mecanismos mínimos de visão comum de sociedade, que se não tivesse esse nível de divisão, de pulverização, se as pessoas pudessem conversar tranquilamente, provavelmente elas conseguissem construir, ou se as suas lideranças promovessem diálogos dessa forma, como historicamente sempre houve no próprio Estados Unidos, né? No fundo, havia um grande consenso do establishment, para o bem ou para o mal, no centro. Hoje não existe mais um centro dos Estados Unidos, não existe. Rompeu-se, particularmente pelo Partido Republicano. O Partido Republicano deixou de ser parte da institucionalidade, aqui não sou eu dizendo, são republicanos e ex-republicanos. Isso é o presidente Bush filho falando, isso é o Fukuyama falando, isso são vários intelectuais que historicamente foram conservadores, são de direita, são ou foram do Partido Republicano. Estão dizendo que este partido não representa mais os valores tradicionais, porque são anti-establishment, anti-sistema. Só que se eu sou anti-sistema, e se eu só tenho a ideia de destruir o que está aí, como é que eu enfrento problemas que são globais? Como é que eu enfrento pandemia? Como é que eu enfrento aquecimento global? Sem coordenação, sem aceitar que o outro governo vai ser diferente do meu, mas eu tenho que negociar com o outro porque nós temos um problema maior comum. E por aí afora. E se dentro dos países, é o dilema dos Estados Unidos, que é a minha última fala, agora é a última. Né? O principal problema dos Estados Unidos não é a China em ascensão, é a decadência interna política e civilizacional dos Estados Unidos. O problema dos Estados Unidos é doméstico, não é externo. Bom, parei de falar, vou só botar aqui a minha bateria, enquanto vocês aí... A palavra está com vocês, né? Enquanto vocês se organizam para falar. Esses dois textos dessa aula de hoje, tanto do Fukuyama como o Sra, eles falam muito disso, e eu acho que o Fukuyama é um cara conservador, mas ele admite que o Estado tem um papel preponderante em qualquer tipo de possibilidade de recuperação. E eles falam uma coisa que eu acho muito legal, que é uma expressão, eu não sei se é deep pocket, que é o bolso profundo. O Estado tem que ter um bolso profundo, porque não basta ter só Estado. Né? Tem que ser um Estado que realmente abarque todas as possibilidades, ou a maior parte de possibilidade, de planejar o desenvolvimento. Então não é, porque tem um Estado, não é nem o fato de ter um Estado grande, é ter um Estado capaz de poder realmente absorver essa crise e não só absorver, mas planejar o desenvolvimento social e econômico. Né?